Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado, o momento em que nós estudamos a palavra de Deus todos os dias na semana, para assim aprendermos a cada dia mais aquilo que agrada ao Senhor. Nós estamos estudando num tema geral sobre a segunda volta de Jesus. E esse tema está incluso no tema geral, que é o grande conflito. Esse que é um tema muito importante, principalmente para os dias a qual estamos vivendo, o período do fim. Bom, hoje nós vamos fazer um apanhado de todo aquilo que vimos na semana de maneira bem resumida, tá bom? Afinal de contas, nós temos um vídeo de cada dia onde a gente medita e se aprofunda, né? E no dia de hoje a gente vai dar apenas uma pincelada e depois a gente fecha com o estudo adicional, que é o complemento do estudo da semana. Então, antes de nós começarmos a meditar no estudo de hoje, você sabe que buscamos a presença de Deus por meio da oração. Então, eu convido você a fechar seus olhos e a orar junto comigo. Vamos orar então? Senhor Deus, que estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós de buscarmos a Tua presença, buscarmos a Tua face por meio do estudo da Tua santa palavra. Que nessa ocasião não seja diferente, que nós possamos ser impressionados pela mesma, Pai. Que nós possamos não apenas aprender sobre Tuas profecias, sobre a Tua vontade, mas também ter a convicção para vivê-las. Perdoa os nossos pecados. Dá-nos a presença do Teu Santo e bom Espírito. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa semana começou com o tema Motivados pela Esperança. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O que é que motiva você, todos os dias, a ser um cristão melhor? A buscar o reino de Deus? O que é que tem te motivado? Com certeza nós chegamos em uma única resposta. A breve volta do Senhor, o reino dos céus, a vida eterna. Eu separei aqui alguns pontos. E o primeiro ponto é o texto para a nossa memorização, que diz assim, ó: Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Olha que coisa maravilhosa esse texto de Isaías, tá? Isaías 25, verso 9. O ponto que eu destaquei no dia de sábado foi: a segunda vinda de Jesus é um dos temas centrais das Escrituras. É um fio de ouro que atravessa as páginas sagradas da Bíblia. Um estudioso estimou que há 1845 referências à segunda vinda de Cristo no Antigo Testamento. Nos 260 capítulos do Novo Testamento, há mais de 300 referências ao retorno de Cristo. Um em cada 25 versos menciona essa esperança. Veja que um dos temas centrais, além de falar sobre Jesus, fala sobre o seu retorno, ou seja, a sua demonstração de amor e fidelidade para com os seus filhos. Ele vem nos buscar. Aonde eu encontro isso? Em toda a Bíblia. No dia de domingo, nós tivemos o tema A Promessa de Seu Retorno. Aqui nós vimos o motivo pelo qual os filhos de Deus, os crentes, os cristãos, eles anseiam tanto pela sua vinda, tanto pelo seu retorno. E eu separei um ponto em especial que descreve muito bem qual é o motivo e a razão pelo qual todas as pessoas que creem em Deus esperam pela volta de Jesus. E diz assim, ó: é fácil entender porque a crença na segunda vinda de Cristo traz tanta esperança e alegria aos cristãos. Ela aponta para o fim do sofrimento e da morte, inaugura o tempo de paz e vida plena, prevê o fim de lutas e guerras em um mundo de felicidade e comunhão eterna entre Cristo e os redimidos de todas as eras. Com certeza eu e você já estamos cansados de todas as mazelas, de todas as consequências que o pecado colocou nesse mundo. Nós, com certeza, ansiamos com veemência o breve retorno de Jesus, para não apenas ver o fim de todas essas coisas ruins, mas principalmente para viver todas as coisas boas ao lado do nosso Messias. No dia de segunda-feira, nós tivemos o tema Esperando o Tempo.
Aqui nós vimos nesse dia que é fácil se enganar com relação aos eventos que antecedem a volta de Jesus. Para você ter uma ideia, os próprios discípulos não conseguiram identificar o motivo ou o propósito que levou Jesus a vir a primeira vez. Eles achavam que Jesus tinha vindo para libertar o povo de Israel do jugo romano, quando na verdade Cristo, quando veio pela primeira vez, ele veio para libertar todos aqueles que quisessem ser livres da escravidão do pecado. Por mais que tudo estivesse bem discriminado, bem declarado na sua palavra, as pessoas só enxergaram aquilo que elas quiseram. Com respeito à segunda vinda do Senhor, também não é diferente. Muitas pessoas têm levantado doutrinas, verdades que não estão na Bíblia, falando a respeito de como será a volta do Senhor. Dizem que Jesus vem em secreto, que vai levar um pessoal e outros vão ficar aqui vivendo de boa como se nada tivesse acontecido. Será que será assim? A Bíblia é bem clara ao dizer que todo olho verá, que assim como um raio sai do ocidente e vai até o oriente, assim será a volta do Senhor. Ele vem com poder e muita glória, ele vem com todos os seus anjos, os anjos tocando a sua trombeta. Todas as pessoas vão saber que Jesus está voltando. Não será algo invisível, não será algo secreto. Todos vão ver. Até mesmo aqueles que o transpassaram. Olha que texto interessante que fala isso, não é mesmo? Na terça-feira, nós tivemos o tema Guilherme Miller e a Bíblia. Aqui nos foi apresentado um personagem bastante importante para a história cristã. Um homem que, para o seu tempo, ele foi um homem especial, pois ele, por meio do estudo da palavra de Deus, ele chegou ao conhecimento de uma profecia muito importante. Ele fez uma descoberta da verdade que foi altamente relevante e que fez um verdadeiro, podemos dizer assim, estrondo na sua época. Muitas pessoas deram ouvido à pregação de Guilherme Miller. Davi, como foi que Guilherme Miller chegou a esse conhecimento? Estudando a Bíblia. Como assim, Davi? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, verso com verso, sem tirar nada de contexto, sem ler versos isolados. Guilherme Miller, ele tinha um sistema de estudo, ele tinha um caderninho onde ele lia toda a Bíblia, começando lá de Gênesis. E ali ele ia tomando nota dos versos, daquilo que ele estava aprendendo, aquilo que o Espírito Santo estava impressionando. Guilherme Miller, no dia de terça-feira, nos chamou a atenção para a maneira correta, para que eu e você chegamos à descoberta das preciosas verdades de Deus. Eu e você não precisamos gastar horas e horas ouvindo pregações, mensagens, aquela coisa toda. Eu e você precisamos ter o nosso relacionamento particular, pessoal e íntimo com o nosso Deus. Toda vez que um filho dele se coloca nessa posição de humildade, de desejo por conhecer a Deus, por ter um relacionamento estreito com Ele, com certeza sempre esse filho chega a descobertas impressionantes. E assim aconteceu com Guilherme Miller. No dia de quarta-feira, nos foi apresentado o tema bastante importante, que é os 2.300 dias de Daniel 8:14. Essa profecia, Guilherme Miller se deparou com ela e ali, por meio de muito estudo, ele ficou impressionado, pois ele percebeu que haveria um evento muito importante no encerramento dessa profecia. O texto bíblico fala que o santuário seria purificado. De acordo com o entendimento de Guilherme Miller, o santuário seria a terra, pois Guilherme Miller cria de acordo com como a igreja apresentava, a igreja a qual ele fazia parte. E aquilo chamou muita atenção de Guilherme Miller, pois ele pensou, nossa, eu preciso saber quando começou essa profecia das 2.300 tardes e manhãs. E o texto bíblico de Daniel revela que começaria a partir das 70 semanas. O texto bíblico fala que 70 semanas, ou 490 dias, que equivale a 490 anos, estaria destinado para o povo de Deus, a saber, os judeus da época. A questão é, quando começou? Esse era o grande mistério que ele estava para desvendar.
Porque a Bíblia mesmo responde a seus próprios questionamentos. O verso bíblico diz: quando fosse dado a autorização para voltar para Jerusalém, para ser reconstruído, edificado, ali começaria o período das 2.300 tardes e manhã. No dia de quinta-feira, tivemos o tema A linha de tempo profética mais longa. Aqui nos foi explicado de maneira detalhada como tudo aconteceu com relação à profecia das 2.300 tardes e manhãs. Quando se deu o seu início? No ano 457 a.C. Por que, Davi, foi esse ano? Porque foi o ano em que o rei Artaxerxes enviou ali um decreto autorizando todos os judeus a voltarem para Jerusalém, para reconstruírem, para reedificarem o templo, para morarem e servirem a Deus. Por que esse decreto marca como início, se houve 3 decretos? Porque esse foi o decreto mais completo, mais detalhado, mais exato. E foi o último decreto. Ou seja, pelo último decreto do ano 457, ali dá-se início às 2.300 tardes e manhãs. Qual era o evento que deveria acontecer agora? Começaria às 70 semanas. Ou seja, os 490 anos. Esse período seria para o povo de Deus, os judeus. Esse período revelaria algo muito importante, a primeira vinda de Jesus Cristo. No contexto bíblico de Daniel fala que o ungido, o príncipe, o Messias viria. E isso iria acontecer quando passasse 69 semanas. De fato aconteceu isso mesmo. No ano 27, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Como assim, Davi? O que foi que aconteceu? Ele foi batizado. Lembra que a pomba ali, representada pelo Espírito Santo, desceu sobre Jesus? Lembra que o Pai, nosso Deus, falou: este é meu Filho amado, em quem eu me alegro? Pois é, no ano 27, Jesus foi ungido. Jesus foi batizado. A Bíblia fala que na metade da semana, da última semana, para fechar as 70 semanas, algumas coisas iriam acontecer. Primeiro, Jesus faria relacionamento com muitos, de fato. Jesus pregou a muitas pessoas e alcançou muitos corações. O relato bíblico de Daniel fala que na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, o Messias, a saber, Jesus Cristo, faria cessar os sacrifícios. Como foi que isso aconteceu? Quando ele morreu na cruz do Calvário. É por isso que hoje eu e você não oferecemos mais ovelhas em sacrifício para a expiação do nosso pecado. Pois naquele dia, naquele momento, na metade da semana profética, Jesus fez cessar, porque ele ofereceu o mais perfeito sacrifício. Ele se ofereceu a si mesmo em prol de mim e de você. Davi, como foi que se encerrou as 70 semanas? Se encerrou com a rejeição do povo judeu a Deus. O Sinédrio, ao assassinar o servo de Deus chamado Estevão, ali eles selaram a sua decisão final, de que não estariam mais sendo o povo escolhido. Daquele momento em diante, se iniciou a pregação para os gentios. Quem são os gentios? São aqueles que não são judeus. Todas as pessoas do mundo agora têm à disposição o Evangelho, que não apenas transforma a nossa vida, mas também nos dá um motivo de esperança muito maravilhoso, que é a breve volta de Jesus. E no dia de sexta-feira eu separei 2 pontos bastante importantes e interessantes para a nossa reflexão. O primeiro ponto diz assim, assim como os primeiros discípulos, Guilherme Miller e seus colaboradores, não compreenderam completamente o significado da mensagem que apresentavam. Erros que, por muito tempo, estavam estabelecidos na igreja, os impediam de chegar a uma interpretação correta de um ponto importante da profecia. Perceba que esse perigo que tanto os discípulos como Guilherme Miller e seus colaboradores vivenciaram, também é um perigo para mim e para você nos dias de hoje. Por que é tão importante eu e você, de maneira diligente, todos os dias, meditarmos e refletirmos na palavra de Deus? Porque só assim nós chegaremos ao pleno conhecimento da sua verdade. É por meio da presença do Espírito Santo que eu e você vamos conhecer as razões pelo qual
nós devemos viver uma vida que agrada a Deus. Ah, Davi, mas eu faço parte de uma igreja e lá estudo a Bíblia. Que bom, que bom. Mas não se limite a isso. Tenha você mesmo o seu momento com Deus. Busque cada dia mais, de forma mais intensa, mais, vamos dizer assim, urgente, a busca por Deus. Isso é importante para evitarmos que, assim como esses que vieram antes de mim e de você, a gente também enfrente esses problemas. Sabe o que foi que aconteceu com Guilherme Miller e as pessoas que viveram no seu período? Por conta que não interpretaram da maneira correta a profecia, eles julgaram que no final ali das 2.300 tardes e manhãs, ou seja, no ano 1844, eles acreditavam que Jesus iria voltar para purificar a terra, quando na verdade o que a profecia estava dizendo é que Jesus iria purificar o santuário lá no céu. Ou seja, o mesmo processo que acontecia no dia da expiação no santuário terrestre também iria acontecer lá no céu, dando início a uma etapa muito importante da história desse mundo, o juízo investigativo. Ou seja, a partir de 1844, todas as pessoas, a começar pela casa de Deus, estão sendo julgadas. A vida de cada pessoa está sendo passada diante de Deus. E Cristo está fazendo o seu papel de mediação por cada um de seus filhos. Para que quando ele terminar todo esse processo de julgamento, ele vai sair do ambiente santo dos santos, do santuário, e vem buscar todos os seus filhos que foram redimidos pelo seu sangue. A mesma coisa que acontecia no santuário terrestre está acontecendo no santuário celestial. Quando o sumo sacerdote saía para apresentar ali que o povo tinha sido justificado, assim acontecerá também, pela graça de Deus, nos nossos dias. Eu e você precisamos meditar cada vez mais na palavra de Deus, para evitarmos grandes desapontamentos e uma experiência desnecessária na nossa fé. Um outro ponto que eu destaquei aqui para encerrarmos o nosso estudo guiado diz assim: no entanto, mesmo eles vivenciando esse grande desapontamento, Deus cumpriu seu misericordioso propósito, permitindo que a advertência do juízo fosse feita exatamente do modo como ocorreu. O grande dia estava próximo, e pela providência divina o povo foi provado em relação ao tempo definido, para que lhes fosse manifesto o que estava em seu coração. A mensagem era destinada a provar e purificar a igreja, e seus membros deveriam ser levados a ver se suas afeições estavam postas neste mundo ou em Cristo e no céu. O evento dos Milleritas foi um evento bastante bonito. Pessoas se desfazendo dos seus bens, investindo no Evangelho, investindo na pregação do Evangelho para que o máximo possível de pessoas chegassem ao conhecimento dessa mensagem. Muitas pessoas se desdobraram no máximo que fosse. Algumas pessoas até mesmo perderam a vida. Existe uma história que eu gosto muito, que fala de um pastor que contraiu uma doença bastante grave que veio a ceifar a sua vida, por conta que nos fortes invernos ele dedicava o seu tempo em batizar pessoas. E a história que me marca é a história da mãe contando para os seus filhos dizendo: filho, não se preocupa, não fica triste, porque daqui a pouco o papai vai ressuscitar. Está chegando o dia, está chegando o ano de nós revermos o nosso papai. Olha que fé extraordinária. É desse tipo de fé que Cristo precisa. Esse evento, de fato, marcou muito o povo cristão. Trouxe um gosto amargo, mas também mostrou um vislumbre do que será muito em breve a nossa realidade. Haverá um grupo de pessoas que estarão dedicadas na pregação do Evangelho, que estarão centradas, convictas, cheias de propósito, fechado com o céu. E também haverão grupos que irão desdenhar, que irão caçoar, que irão escarnecer. Afinal de contas, o mundo está polarizado e está dividido entre o bem e o mal. O grande conflito. Chegamos ao fim do nosso estudo. Essa semana foi maravilhosa.
falou muito ao meu coração. Eu espero que tenha falado ao seu também. Papai do céu, perdoe os nossos pecados. Papai do céu, nos anime a cada dia, para que muito em breve nós possamos estar de pé, olhando para os céus, vendo nosso Senhor Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu. Esse é a nossa grande esperança. Bom, é isso. Até a próxima e tchau, tchau.